Boa noite a todos, ao público aqui presente, boa noite ao pessoal de casa que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 1º de setembro de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bion. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Através do ofício 202 de 2025, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 027, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.270.034 do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar dotações até o findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de excesso de arrecadação para a construção de 2 unidades básicas de saúde, Unidade Básica de Saúde, UBS, bairro dos Cristais, e Unidade Básica de Saúde, UBS, bairro São José. É oportuno esclarecer que esta ocorrência se faz necessária para que possamos adequar o orçamento que sofre alterações no decorrer do exercício. Aproveitamos o ensejo, renovamos o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, prefeito municipal. Encaminho o referido projeto para as comissões de Justiça, Finanças e Saúde. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Departamento de Assistência Social. Ofício 10 de 2025. Assunto: indicação de representantes para compor a comissão do Plano Municipal pela Primeira Infância. Em atenção à elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, solicitamos a indicação de um representante titular e um suplente desta Casa Legislativa para compor a comissão do referido plano. As indicações deverão ser encaminhadas até o dia 3 de setembro por meio do e-mail diretoria-social@caconde.sp.gov.br ou entregue diretamente no Departamento Social, localizado à Rua Água Branca 84, bairro Santo Antônio. Atenciosamente, Alderli Ediane Batista, gestora do Departamento de Assistência Social. Através do ofício 194 de 2025, recebemos do Executivo Municipal resposta à indicação 217 de 2025. Assunto: indicação 217. O Departamento de Agricultura, Abastecimento e Pesca vem, por meio do seu diretor, Jorge Nori, fazer os seguintes esclarecimentos. 1. Funcionamento efetivo e ininterrupto do fone 19 99941 7048. Esse número funciona 24 horas, compartilhado com 5 funcionários do município da Brigada de Emergência e Defesa Civil. 2. Treinamento e preparo dos servidores no caso de fogo. Temos uma brigada com 18 integrantes com treinamentos realizados no Quartel de Bombeiros de São José do Rio Pardo e Defesa Civil. Treinamento teórico e prático realizado em Ribeirão Preto. O município fez adesão ao programa São Paulo Sem Fogo. Temos audiências mensais de acompanhamento das ações de enfrentamento ao fogo no município por meio do GAEMA MPSP. 3. Disponibiliza equipe de plantão para pronta resposta. Os servidores públicos municipais fazem parte da brigada de forma voluntária, colocando à disposição para enfrentamento dos focos de incêndios para preservar o nosso município. 4. Equipamentos de proteção individual para a proteção dos funcionários. A Prefeitura tem os EPIs disponíveis no almoxarifado central.
O município tem feito campanhas educativas nas redes sociais, nas escolas e no rádio para conscientização da população em relação aos riscos das queimadas e enfatizando na prevenção. Aparelhamento da brigada do município. É um caminhão-pipa, ano 2008, com capacidade de 7.000 litros, um conjunto de combate de incêndio em uma estrada 2022, com capacidade de 400 litros. Equipamentos necessários e urgentes para aparelhamento da brigada. Caminhão de combates a queimadas, pipa com capacidade de 12.000 litros, conjunto de combate a incêndios e picape 4x4 com capacidade de 600 litros, tanque multifunção para combate a queimadas e pipa com capacidade para 5.000 litros. Nesse sentido, pedimos o apoio dos vereadores para conseguir esses equipamentos necessários. Observações: o município tem uma lei específica para queimadas na zona rural. Estamos nos orientando por meio da Lei Federal 14.944 de 2024 e Lei Estadual 10.547 de 2000. Diante do histórico dos últimos anos, da extensão territorial do município, da dificuldade de acesso e deslocamento, precisamos aumentar o número de pessoas para o enfrentamento dos focos de incêndios florestais. Com isso, sugerimos o apoio desta Casa para a criação de uma brigada de emergência voluntária, com a participação de todos que queiram e possam contribuir com o município. Sem mais momento, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração e colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosamente, Jorge Nori, diretor do Departamento de Agricultura, Abastecimento e Pesca. Através do ofício 203, recebemos do Executivo resposta ao requerimento 030, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, em que solicita esclarecimentos a respeito da obra em andamento no barranco localizado nas imediações da Escola Estadual Professor Fernando Magalhães. Prezados, em resposta ao requerimento 030, informamos que a intervenção realizada tem como objetivo garantir a estabilidade do terreno e adequar o espaço para posterior urbanização. A conformação dos taludes segue os parâmetros de segurança geotécnica e está sendo acompanhada por equipe técnica do município. Nos taludes em questão, está prevista a revitalização da área, que será coberta com planta rasteira, grama, para contenção, além de arbustos, cuja escolha será definida conforme o projeto urbanístico. As árvores suprimidas do passeio público serão devidamente substituídas e replantadas em local apropriado. Os estudos técnicos que embasaram a obra priorizaram a segurança e a adequação da área. Foi realizado um levantamento plano-altimétrico no local, o que garantiu a viabilidade do corte do terreno com segurança. A execução da obra nos taludes está sendo realizada com recursos próprios e por servidores públicos do município. Os custos envolveram óleo diesel para os caminhões, remuneração dos funcionários e utilização de hora-máquina, esta última já licitada anteriormente. O valor estimado da intervenção é de 19.000. Como mencionado, o recurso já constava na previsão orçamentária e foi custeado pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos. A conclusão da obra está prevista para após a finalização da licitação para aquisição da grama e dos exemplares de arbustos que comporão o paisagismo do local. Ressaltamos que toda e qualquer manutenção de ruas e praças dentro do município é de responsabilidade da municipalidade. Atenciosamente, CACONDE, 29 de agosto de 2025, Luciano Augusto Feliciano, diretor do Departamento de Planejamento, Cristiano de Carvalho, diretor de Obras e Serviços Públicos. Recebemos a indicação 228/2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que tome providências visando solucionar o problema dos cães abandonados. Indicação 229/2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, indicando que seja determinada com urgência a limpeza e desobstrução das canaletas e das bocas de lobo ao longo do trecho asfaltado da estrada municipal que sai para o bairro São João. Indicação 230, de autoria dos vereadores Davi Antônio Teixeira Júnior, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Danilo Lima Cipollini e Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito que sejam tomadas as devidas providências para a manutenção dos loteamentos Padre Donizete 1, 2 e 3. Requerimento 36 de 2025, de autoria dos vereadores Elizabeth Biondi e Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o programa PET Container. E requerimento
Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 37 de 2025, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoglia Maguim, Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a adesão ao Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, Propatinhas. Encaminho também o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Terminado o expediente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, que falará sobre animais domésticos, bem como sobre a reunião realizada com os professores sobre o plano de carreira municipal. Peço a palavra, presidente. Palavra concedida. Presidente, boa noite aos colegas, ao presidente, ao pessoal que está aqui na Câmara, o pessoal que está em casa. Mais uma atualização também do trabalho que a gente está tendo junto aos funcionários, né? E relatar. A gente, semana passada, por vontade dos professores e professoras do magistério, né, elas contrataram uma assessoria jurídica e marcou uma reunião na quinta-feira, na qual foi convidado todos os vereadores e a gente participou. Eu fiquei muito satisfeito só do fato de terem reunido, se organizado e estão interessadas, de fato, no documento, né, que, no final das contas, é o direito delas, enquanto professoras. E esse documento já foi utilizado muitas vezes, uma maneira de iludi-las, assim, e, dessa vez, se a gente conseguir levar bem organizado, tem tudo para sair redondinho. E, enfim, desde o começo do ano, eu vinha batendo na tecla de que não havia comunicação com os servidores de modo geral, como também não havia com os professores, e todos que estavam lá presentes na reunião teve como comprovar que era verdade isso, né? Não teve participação dos professores nesse documento que foi encaminhado para a Câmara. E qual o problema disso? O problema disso é que tem muito problema no documento, né? Você fez o documento sem a participação, sem o conhecimento de quem está na ponta, de quem trabalha no dia a dia, de quem conhece a sala de aula, de quem conhece as escolas, de quem conhece a educação ao longo da história do tempo, de indas e vindas desses documentos, desses direitos, e elas não participaram. É muito grave isso, eu reafirmo que é muito grave, e, portanto, esse trabalho que a gente tem feito aqui na Câmara de abrir o documento e de fazer um esforço danado para que a gente ajuste vários problemas que existem nele, é realmente importante, genuíno da nossa parte. Existe um avanço considerável no documento, tem realmente coisas importantes lá dentro, mas também há problemas, e esses problemas precisam ser corrigidos, e será corrigido a partir do momento que elas sejam escutadas, sejam ouvidas, e a gente tem que ficar tentando encaixar as coisas. Então, no final das contas, foi muito legal participar da reunião. Com certeza não vai se esgotar, deu para entender bem que isso vai levar um tempo para a gente trabalhar com base em cada área da reforma, mas foi um pontapé interessante com base nessa reunião do magistério. Provavelmente deve se alastrar para outras áreas, outros setores da prefeitura. Tomara que a gente tenha essa movimentação por parte dos outros setores, da saúde, do barracão, administrativo, enfim, para que a gente consiga entender, de fato, os problemas que existem no documento e a gente consiga corrigir, porque a gente tem que marcar essa reunião, inclusive, com o Executivo em breve, né? Temos que oficiar aí para eles se anteciparem, né? Ligar para a empresa que foi contratada, enfim, porque, de fato, há problemas. Um que eu identifiquei, eu preciso de ajuda dos colegas, para a gente sentar na mesa com o Executivo, é que precisa existir algo sobre saneamento
básico, água e esgoto. Não existe nada no documento. Existe uma palavra, água e esgoto. Assim. No setor de obras, você corre lá o olho, tem uma palavra só. Isso é inacreditável. Tem um monte de coisa, e o principal ponto da cidade que precisa ser mexido, a gente sabe que precisa ser estruturado, não se trata. E por que você fala, mas é um documento? É o que estrutura a burocracia que, na prática, começa a trabalhar. Se não tem uma previsão de organização legal, não vai acontecer na prática. É esse que é o problema. E da forma que é colocado hoje, por exemplo, muito importante ter a obra no bequim, muito importante ter outras obras que vão acontecendo na cidade, mas isso, a conta-gota, não resolve nada, porque ela precisa estar organizada dentro de um contexto. Então, a gente precisa mapear quem está lá dentro, quem são os funcionários, quantos funcionários tem, e o que precisa para colocar para rodar uma política de saneamento básico organizada na cidade que nunca existiu. Porque nunca existiu um departamento próprio para isso. E é necessário. Necessário porque é mais fácil você captar recurso, investimento, uma vez que você tem a casa organizada. Entendeu? Então, ao estudar junto aos professores, você vai aprofundando no documento e vai vendo as lacunas e os problemas que lá existem. Por exemplo, o estado rural é outro problema. Não existe qualquer previsão lá no plano. Tem uma linha só falando sobre o estado rural. Eu acredito que é um tema também que precisa estar previsto e bem organizado lá dentro. Não dá para ser jogado. Você vê, a estrutura mesmo tem muitos defeitos, assim, muitos defeitos. E eu acho isso muito perigoso. E por isso que a gente tem que ficar estudando, reestudando, vendo as situações para que a gente consiga projetar para o futuro, né? Olhar aquele documento e entender na prática, senão não resolve nada. E é esse o exercício que a gente tem feito com os professores, o magistério. É olhar o documento e entender o efeito daquilo na prática, se realmente vai ser bom ou se não vai ser bom. Então, é isso. Temos coisas boas, temos coisas ruins que precisam ser corrigidas. O problema é que, aí por isso que a gente tem que sentar e ter um papo reto entre nós, para a gente ter força junto ao Executivo. Essas mudanças têm que partir do Executivo, muitas delas. Porque para existir gasto, para existir estrutura, a gente tem impedimento legal de avançar nessa reorganização desse documento que foi enviado para a gente. Então, se tiver muita coisa importante que a gente precisar ter que mudar, a gente vai ter que sentar à mesa com o Executivo e exigir algumas mudanças, que eu acho justo e honesto que a gente possa fazer esse tipo de coisa. Então, esses apontamentos. Esses apontamentos que eu queria dizer. O segundo ponto, eu queria, hoje, bom, pelos acontecimentos que têm acontecido na cidade, eu sempre me reservei com as temáticas que eu tento trabalhar. Eu envolvi em muita coisa, envolvo muita coisa, e essas coisas todas me dão trabalho danado, assim. Eu gasto muito tempo, invisto muito tempo em umas coisas, e eu tenho visto que eu não tenho dado conta de tanta coisa que eu fui me envolvendo, principalmente agora que tem esse negócio de reforma administrativa e plano de carreira, caramba. E tem demandas que eu tô parado. Por exemplo, tenho as questões com a molecada do transporte, enfim. Mas a gente vai ter que ir trupicando, pegando as coisas e se resolvendo. Não dá muito tempo de fazer, né? E aí essa questão dos animais é uma causa que, de fato, eu nunca trabalhei efetivamente, embora na gestão passada, no ano de 2023, eu encaminhei uma indicação junto com vários anexos para o Executivo. Acho que foi mais de uma vez. E nela, eu tinha feito um estudo da cidade e para saber o que tinha de organização, documento, legislação sobre a causa animal, no modo geral, né? Castração, essa coisa toda. E, de fato, não existia nada. Então, por existir nada, na verdade, existe uma lei, que é uma lei de 2010, que trata, de uma maneira geral, sobre castração, assim. E está desatualizada. E nem está sendo executada da maneira que está prevista lá. E é só isso, não existe mais nada na cidade. E isso é um problema, porque você olha, não existe nada regulamentado, você olha para a situação da realidade, você vê que existe um problema de saúde pública grave. E foi por isso que eu encaminhei, em 2023, alguma coisa de uma maneira de tentar provocar o Executivo a nos enviar ou chamar a gente para debater e organizar algo relativo a isso. Não tive força para ir além disso. Embora que, em casa, eu sou cobrado todos os dias. Minha mãe é uma super defensora da causa
e me cobra muito, e eu nunca consegui fazer. Aí eu disse para ela, semana passada, falei, mãe, eu irei tentar fazer alguma coisa e ajudar nessa situação, porque eu tenho recebido mensagens de motoboy que tem sido atacado por cachorro, funcionário da prefeitura, Gari, que está andando na cidade, também acontece desse tipo de situação. E semana passada a gente teve um negócio com a criança que nos chamou mais atenção ainda, né? Então, pela gravidade da situação e por de fato ainda continuarmos num nada, né, no marasmo de criação por parte do poder público, falei, por que não, né? Vamos tentar. E aí, com muito respeito, eu mandei mensagem para a Beth, que né, a gente reconhecidamente ela é atuante na causa. Falei, Beth, eu vou entrar, vou te ajudar no que eu puder, porque eu acredito que a gente precisa tocar nesse assunto, uma vez que ele não é só sobre o animal, que é muito importante o direito do animal, mas ele está diretamente ligado com a questão da saúde pública da cidade, com a questão da vida, enfim. Então, temos que trabalhar. Ponto. Estou dizendo isso tudo para dizer que, de novo, a gente continua em 2025 e não existe nenhuma legislação, não existe uma iniciativa do poder público, e isso é um problema. E é uma questão que está ligada ao passo do meio ambiente, que, volto a dizer, como política pública, o meio ambiente também não existe, no modo geral. E eu falo isso desde a última gestão, inclusive. Eu sempre falei isso, porque é verdade. É muito tranquilo isso, e podem vir aqui depois reclamar, porque o diretor não consegue, não tem nada do que se trata dessa causa. Não só dessa causa, como todas. A gente tem vários programas estaduais, federais, tratando sobre o tema como um modo geral, e a gente não vê nada. Tem um município verde e azul aí correndo, pontuação. Essas coisas ambientais estão ligadas e atreladas ao turismo, porque tem ranking também e conta o meio ambiente como ponto para a nossa instância. Existe a educação ambiental, enfim. É uma política que conversa com outras pastas. E eu não consigo ver, na prática, absolutamente nada com relação a essa causa. Inclusive, na reforma administrativa, também é um outro ponto falho, que é a pasta de meio ambiente, também não está muito bem estruturada. Ponto. No começo do ano, a gente tinha encaminhado algumas iniciativas, né? A gente também está questionando, eu e Elizabeth, a questão do PET Container, que que veio da última gestão, foi enrolado, voltou, gastou-se o dinheiro para fazer a terraplanagem, e até agora não saiu. Eu sei que teve um atraso no governo estadual, mas eu sei também que depois do atraso destravou, o negócio começou a andar. Tanto que Casa Branca recentemente recebeu, se não me engano, foi recentemente, uma leva geral. E nós tínhamos sido contemplados, inclusive foi o colega Divaldo, que no dia ele anunciou aqui junto numa sessão, não lembro qual foi o ano, mas ele anunciou aqui na época. Enfim, era uma iniciativa, né? Já que a gente tem um problema grave, crônico, por que a gente não recebeu isso? Então, estamos perguntando aí para saber, né? Temos que ter alguém da prefeitura decidiu e tem documento disso, que principalmente deve ser o diretor de meio ambiente, porque se esse cara que não participou dessa decisão, para que serve então, né? Então vamos perguntar sobre isso. Além disso, existem outros documentos, se a prefeitura tiver um pouquinho de noção, ela entra no movimento que está acontecendo. Em nível federal, está sendo regulamentado, desde o ano passado, uma série de legislação sobre a causa de castração e tudo. Tem vários regulamentos, vários decretos, leis e o caramba. Está bem fino o negócio. E a gente precisa dar o passo. O que é o passo? Nós aderirmos a essas políticas para que a gente possa aproximar do governo e possa minimamente conquistar recursos voltados a essa área. Senão, não vai conseguir, como todas as outras áreas. Eu quero saber se o nosso diretor fez a adesão, porque no começo do ano eu já tinha levado a ele uma indicação sobre a adesão desses programas. Depois de alguns meses, eu acredito que já deu tempo suficiente de ele correr lá e fazer uma assinatura, né? Ou ter criado algum outro sistema, porque até agora não aconteceu nada. Então, é isso. Em nível estadual, também está acontecendo, inclusive tem um chamamento público aberto até o dia 19 de setembro para fazer adesão em nível estadual, para fazer as castrações e tal. Então, o que eu estou dizendo, eu sei que o presidente tocou no assunto, eu sei que a Elizabeth sempre toca no assunto, o que eu quero dizer aqui, eu quero dar um passo além, porque a gente pode buscar a emenda que for para fazer a cassação pontual, mas o problema vai continuar aqui, porque não existe política pública no município. E só existiu, e eu conto para vocês, porque existe um TAC. O que é o TAC?
um acordo entre a MP, a Prefeitura e uma associação da cidade, que nem sei se está ativa, para fazer a castração, porque nem isso ela ia fazer. Isso, acho que, se não me engano, foi no ano de 2017. A Prefeitura foi chamada a ter uma responsabilidade da qual ela não estava fazendo. Então, estou dizendo, é uma coisa aberta. Então, assim, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo nada. Todo mundo está culpado nisso, inclusive eu. Por isso que eu estou dizendo aqui esse tempo todo, me coloco à disposição agora para a gente começar a tratar do assunto. E, para colaborar com a situação, presidente, eu peço a permissão, 15 segundos. Hoje eu consegui, essa minha ida a Brasília, dessa última vez que eu fui, me deu portas para muitos ministérios. Eu fico muito feliz que as coisas estão acontecendo e tomara que, nesse segundo semestre, eu consiga voltar e trazer coisas importantes. Eu consegui falar hoje com a diretora do Departamento de Proteção, de Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente, porque essa questão está dentro do Ministério do Meio Ambiente. E como a gente, no município, não temos nada de organização, é preciso que a gente tenha documentos, minutas, modelos para a gente seguir. E nada mais justo que você buscar no Ministério, né? E lá tem algumas oficinas, algumas coisas que eu tentei me aproximar para a gente aprender. E uma delas é conseguir falar com a diretora. A diretora chama Vanessa Negrini. Consegui conversar com ela hoje e, rapidamente, a gente teve uma resposta. Espera aí. Eita. Oi, vereador, você está joia? Então, vou pedir, eu estou no Rio de Janeiro, participando de um evento aqui de métodos alternativos. Eu vou pedir para a minha assessoria entrar em contato para a gente bater nossas agendas. Eu passo o contato do senhor mesmo ou você prefere que passe o telefone de alguém da sua assessoria? E aí a gente bate nossas agendas para conversar, tá? E, de antemão, obrigada pelo contato, pela confiança em nos procurar, e o que tiver ao nosso alcance, com certeza, a gente vai se debruçar aí para estar apoiando vocês nessa política. Um abraço, tudo de bom. Bom, isso é importante por duas coisas. O pessoal acha que a gente tem assessor, a gente trabalha sozinho, então não dá conta de fazer tudo. Mas o segundo ponto é que, rapidamente, a gente conseguiu uma abertura. Então, hoje eu consigo conversar com a agenda, devo abrir a agenda em Brasília logo, para a gente conseguir buscar todo o apoio possível, institucional, técnico, para a gente organizar essa política no município. Espero que conto com o apoio, inclusive, do diretor da pasta da qual a gente precisa trabalhar. Então, se eu me coloquei sempre como uma parceira da prefeitura, tenho feito isso com tranquilidade, mas é importante dar uma caneladinha para ver se acorda, né? Porque ninguém merece ficar sendo mordido na canela. Inclusive, nenhum animal merece ser tratado mal por conta disso. Então, fica uma coisa meio estranha nesse negócio. A gente não tem uma feira de adoção, a gente não tem nada na cidade. É impressionante, uma cidade que não criou absolutamente nada. E eu vou encerrar, presidente. Sabe por que eu estou falando disso? Em 2023, a minha mãe, por ser defensora, ela pegou um cachorro na rua. Levou para casa para tratar. Cuidou, ela ficou tão nervosa, falou, eu não aguento mais ver cachorrada para a rua, e eu vou pegar um cachorro para tratar, pelo menos eu vou ajudar alguém. Ela passou em frente ao posto de saúde, arrancou uma cachorrinha, pôs no braço e levou embora. A cachorrinha hoje parece que nasceu lá em casa, é uma benção aquele negócio. E eu nunca me liguei nesse negócio de adoção. Minha mãe adotou por conta própria. Imagina se isso é realmente um programa municipal, né, de maneira que todo mundo consiga fazer isso com mais frequência, porque a gente gasta uma grana para castrar e uma grana para jogar o cachorro na rua de novo. Aí o cachorro é atropelado, o cachorro morde, o cachorro passa fome, não faz nenhum sentido, do ponto de vista econômico e no ponto de vista do direito dos animais. Então, Elizabeth, todo mundo, saiba que eu estou na causa agora, vou fazer o que for para esse negócio sair do papel e para a gente ter leis e políticas municipais que tratam do tema. Não dá para ficar nessa inércia. Hoje o poder público é um poder omisso e está conivente com crimes, com um monte de problemas. E vai tomar processo, porque ele não faz nada. É isso. Então, em breve temos uma agenda em Brasília com relação ao tema e tomara que a prefeitura faça alguma coisa. Concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos reunir logo após o término da sessão. Então, fica designada a Comissão de Justiça para reunião após o término desta sessão.
Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bion. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, obrigada, Richard. Eu fiquei... Até boa noite, né? Que é a primeira. Boa noite a todos aqui, meus colegas. Boa noite a quem está assistindo a sessão pelo Facebook. Estou muito feliz, muito grata. Até já a primeira coisa que eu quis falar é obrigado, Richard, porque eu estou aqui hoje, estou vereadora, mas eu sou uma defensora dos animais, enfrento essa causa há muitos anos. Precisei chegar aqui, que eu sempre falo com muita gratidão a Deus, né, que eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, depois as pessoas confiaram em mim, por todo o trabalho que eu venho fazendo há tantos anos. Então, estou aqui hoje, estou vereadora, e esse colega excepcional que eu admiro tanto, ele sabe, né, o tanto eu admiro o trabalho dele, e poder ter esse apoio, ter essa ajuda fantástica, né? Te agradeço assim, imensamente, em nome de toda a população, todos os munícipes que precisam, como você falou, tem os motociclistas, né, reclamando, estão levando mordida na canela. Muito mais sério que levar mordida na canela é uma criança que levou uma mordida no braço. Realmente, essas questões deixam a gente assim à flor da pele. É urgente a situação dos animais. Como você falou, está uma vergonha a situação, a gente não tem nada. Temos castração, 40 castrações mensais, que é um programa que só está, né, ativo ainda por conta do TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, que foi feito pela Associação Defensora dos Animais, que não está ativa, respondendo a sua pergunta, não está ativa, infelizmente. A gente precisa renovar essa chapa, acho que 10 pessoas para renovar, mas, por conta mesmo de ser uma bomba, as protetoras, as defensoras, não querem se envolver. Então, a gente precisa, mas eu tenho esperança que a gente vai conseguir refazer essa chapa e ter essa associação, que é tão importante para a gente, inclusive, receber verbas, né, para ajudar. Mas, enfim, e também, como você falou da sua mãe que adotou, como seria mais fácil, menos cães na rua, se as pessoas tivessem essa atitude de adotar mais. Mas tem toda essa questão que eu falei, inclusive, na última sessão, que o cão na rua é resultado de vários fatores, inclusive a falta de um atendimento veterinário, que a gente toca nesse assunto, que, mais uma vez, eu fiz um outro requerimento relacionado ao pet container, que é atendimento veterinário gratuito. O Richard também fez mais um, então, ou seja, são mais 2 requerimentos nessa questão, porque a saúde dos animais descarrega exatamente os cães na rua. A família não quer o cachorro doente, não tem condição de dar atendimento veterinário, deixa o cachorro na rua, né? Então, são vários fatores que estão envolvidos no cão que está lá na rua, que todo mundo reclama, que está mordendo a canela, que está pegando criança, que está derrubando lixo, latindo para a moto. Essa questão é insustentável, passou. Estamos em 2025, a gente precisa mudar. Eu estou aqui, espero não passar aqui em vão, pelo menos alguma coisa nessa questão, eu espero fazer para fazer valer cada voto que eu tive. E agora, com esse apoio, eu tenho certeza que todos os meus colegas também já falaram comigo, todos eles, todos, né, que vão me apoiar, vão me ajudar, estão já tomando iniciativa, o presidente também, várias iniciativas, mas a gente ainda está cru na questão. Então, precisamos, sim, de apoio, como o Richard conseguiu um apoio importante em Brasília. Se eu puder participar, quero estar me inteirando também, estou à disposição de tudo que for necessário. Uma outra questão que eu sempre falo, e vou falar mais uma vez aqui, a responsabilidade não é só do executivo, só do legislativo, são dos munícipes, inclusive, as pessoas que pegam animais e não cuidam, deixam na rua, se mudam, não levam o animal, deixa na casa que deixou, um parente morre, deixou o cachorro, não adota o cachorro. Então, assim, é uma causa que todo mundo precisa ter essa consciência, a responsabilidade com vidas. Essas vidas negligenciadas, elas vão gerar problema de saúde pública, que é o que a gente está vendo na rua agora. Então, precisa ter essa consciência. Outra coisa que eu sempre falo também, denúncia. As pessoas têm medo de fazer denúncia.
Tem pessoas que falam, Beth, eu não posso denunciar meu vizinho, ele deixa o cachorro ali na rua, o cachorro está amarrado, está doente, ele não cuida. Todos esses animais que estão sofrendo essa negligência, eles vão cedo ou tarde parar na rua. Uma cachorra que não foi castrada, ela vai criar, eu quero um filhote, e os outros? Fatalmente, 1, 2 cães vão ser bem adotados, a maioria vão parar na rua. Né? Então, assim, as pessoas precisam aprender a denunciar abandono e maus tratos. Seu vizinho mudou, não levou o cachorro, denuncia ele, 190, não é vigilância sanitária. Preciso deixar bem claro isso. O pessoal está indo lá na vigilância sanitária, zoonose, fazer denúncia de maus tratos. Gente, vigilância sanitária e zoonose, eu sempre falo, se o ambiente onde está o animal está com fezes de dias, que eu tenho recebido de alguns lugares essa denúncia, fezes parada, transmite doença, carrapato andando pela parede, e isso é vigilância sanitária e zoonoses. É uma denúncia diferente da denúncia de maus tratos. Quando o animal está em ambiente com esse problema, né, de fezes parada, carrapato, doenças, aí sim é denúncia para vigilância sanitária e zoonose. Maus tratos, animal na rua, mordendo, animal amarrado, sofrendo, que inclusive agora temos uma lei estadual que proíbe o cachorro ficar 24 horas amarrado. Não pode. Pessoa, Beth, eu não tenho, meu quintal é aberto. Não tenha cachorro. Eu tenho galinha, ele pega galinha. Não tenho cachorro. Mas não é abandonar. Primeiro, não pega o cachorro, não adota, não compra. Se você não tem estrutura para manter um animal fechado na sua responsabilidade, se alimentando e não causando problema, não adota, não compra. Se vai ter um animal, providencia um ambiente adequado. Né? É uma vergonha. Então, as pessoas, eu volto naquele ponto, precisam aprender a fazer denúncia de maus tratos e abandono. O familiar da pessoa faleceu, ele tem responsabilidade com aquele animal. Eu vou ver até como é que está a nossa lei municipal, eu não sei se está no Código de Postura Municipal essa lei. Se não tiver, eu vou ver se eu consigo colocar, para que obrigue as famílias de pessoas que falecem a cuidar do animal. Né? Porque não pode, faleceu, vai ficar lá na rua, ninguém quer. Não, a família tem que acolher, porque se deixar um abajur na casa, a família vai acolher o abajur. Tenho certeza que ninguém vai deixar o abajur na rua, a não ser que ele estiver quebrado. Então, uma vida, um animal merece ser adotado. Outra coisa, que a gente está sempre falando também, a pessoa pegou o animal, agora eu não posso ficar, eu vou viajar e tal, viaja. A pessoa que alugou a casa para esse inquilino, que simplesmente deixou os gatos, os cães, lá na casa e foi embora, o inquilino vai ser responsabilizado. Isso é lei, tá? Lei federal. Então, a pessoa que tem um inquilino ali que deixou o animal, ela é a primeira a querer denunciar. Ou então o vizinho, o parente. E tem muita gente que fala, Beth, eu não vou denunciar porque eu tenho medo de problema. As pessoas pensam isso. Primeiro, denúncia é anônima. Você ligou 190, a polícia, ela não é anônima a ligação. E outra coisa, nossa, essa questão para mim deixa... Mas é isso, fazer denúncia 190 é anônima. E como eu estava falando do vizinho, que às vezes tem medo de denunciar, fala, vou ter encrenca com o meu vizinho. Não, a maioria, só a título de curiosidade, e já estou encerrando. A título de curiosidade, os vizinhos, na maioria, não denunciam. Quem que denuncia é um parente, um amigo, que vai na casa e vê. Então, assim, parar com essa besteira de falar, eu sou vizinho, se eu denunciar vai saber que é eu. Não vai saber. Primeiro, que é anônimo. E segundo, que várias pessoas podem denunciar. Então, vamos parar com essa besteira, começar a denunciar, você já está tomando um grande passo para deixar de ter animal na rua. Porque não adianta só fazer um canil, fazer o abrigo temporário, que é o que eu sempre estou pedindo para ser feito, e ir colocando, não vai caber. Então, temos que começar a trabalhar todos esses fatores. É isso. Última coisa, só queria dar os parabéns para o pessoal da agricultura, meio ambiente, estão trabalhando no combate às queimadas, super eficiente, o telefone, realmente, eu confirmo aqui que foi eu que fiz a questão, o questionamento que a gente ligava, não atendia, agora realmente está sendo atendido o telefone, disponibilizado para a campanha, Caconde contra o Fogo, estão trabalhando muitíssimo bem, parabéns a toda a equipe, né, da agricultura, meio ambiente e abastecimento, todos os funcionários. A questão da água, que o pessoal está me cobrando direto na rua, gente, a água é a mesma coisa que eu falei aqui dos animais, as pessoas precisam ter consciência, a gente tem um problema de água na cidade, que vão mexer para resolver, inclusive tem 2 caixas d'água que serão compradas, né, com emendas que os colegas conseguiram, até o vice-prefeito também, vai ser comprada a caixa d'água para o bairro Cristais, para o bairro São José, mas temos o problema da água, e a tendência é aumentar, porque realmente o calor está insuportável. As pessoas querem jogar água na frente de casa, querem lavar, tirar o pó do carro. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter essa consciência. Enquanto você está jogando água na frente da sua casa, tirando o pó ali do carro,
tem acamados, tá? Porque eu já vi de perto, idosos, a Érica trabalha com idosos, tá? A gente vive essa situação. Idosos que precisam fazer higienização e não conseguem porque não tem água em casa. Então, coloque a mão na consciência. Gastar água, mas a cidade é rica em água. É rica em água, mas a gente tem esse problema da água. Então, vamos fazer a nossa parte. Economizar água. Até que isso se resolva, a gente tem que ter solidariedade, consciência e respeito com o próximo. Criança precisar tomar banho e não ter água. Idoso precisar tomar banho, acamado e fazer higienização e não consegue. Então, é isso. Outra coisa que eu ia falar? Bom, é isso. É o mais importante. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Bom, primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Gostaria de iniciar aqui agradecendo, né, que a gente fez um trabalho nessas viagens, indo a São Paulo, indo a Brasília, né, eu, o Paulo, o Davizinho, o Edinho, levando a demanda para eles. E com o apoio político do deputado Jorge Caruso, o deputado federal Baleia Rosa, levou os ministérios das cidades lá para o Jarder Filho, que, entendendo a nossa necessidade aqui, nos viabilizou mais 20 casas do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que vai beneficiar quem mais precisa, né? A gente até fez um vídeo, o prefeito destinou essas 20 casas lá para o distrito de Barrânia, né? Que, com certeza, as pessoas que forem contempladas vão fazer um ótimo uso. Gostaria também de agradecer que na semana passada, na quinta-feira, a gente recebeu uma ótima notícia também, uma emenda de R$400 mil, né, para a infraestrutura urbana dos deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi, né, como eles vêm nos últimos anos sempre estando participando aqui do desenvolvimento da cidade, porque o que eu sempre falo, né, muitas das obras e melhorias que acontecem no município só são possíveis com a parceria e o apoio desses deputados, que viabilizam as emendas, né, tornando assim possível que essas obras aconteçam, né? Então, a nossa eterna gratidão aos deputados aí, que mensalmente a gente tem dado ótimas notícias aí. Obrigado a todos. Presidente, peço a palavra, então. Palavra concedida. Eu quero, bom, até para falar também da Beth, eu acho importante a gente ter consciência de que é importante ter colaboração, né, em vários temas e, portanto, espero que a gente consiga, de uma maneira geral, avançar em algumas situações. Como eu já disse disse e repito, só é possível resolver problemas na cidade com organização. Assim, não é impossível criar política pública que tenha começo, meio e fim, se ela não tem previsão em legislação. O poder público, prefeitura, por exemplo, não pode atuar sem a legalidade. Só existe na prática coisas porque elas são previstas em lei. Então, isso é muito importante da turma ter conhecimento. Então, quando a gente faz uma cobrança, num aspecto que a gente consegue visualizar que não existe uma regulamentação, não existe um programa, não existe uma lei, não existe nada, é onde a gente consegue entender que é possível o poder público atuar. E a maioria das coisas, quando envolve gasto público, organização de programas, quem faz isso é o executivo, não é o legislativo. A gente tem uma margem bem delimitada da nossa atuação. E, portanto, é preciso, sim, ter parceria, é preciso, sim, sentar com o executivo, é preciso cobrar também, ante uma omissão que legisle, né, e a gente possa participar. Então, é uma das causas que precisa de legislação. É urgente, né, como outras áreas que eu já disse aqui, a gente vai continuar cobrando, fazendo pressão, como a questão do esporte, também não existe legislação, como tantas outras áreas que precisam de regulamentação e organização. É simples, como eu acabei de falar, que no plano administrativo não tem nada sobre o água e esgoto. Se eu estou aprovando algo sobre isso, eu consequentemente, não vou ter na prática. É simples assim.
Então, é importante ter essa visão sobre as coisas. E, lógico, nosso papel, diante de tantas demandas do município, é mostrar e participar da construção. Digo isso porque, na área da agricultura, por exemplo, o prefeito tem se mostrado bem parceiro. A gente tem sentado para construir coisas sobre a cidade, Caconde, envolvida a nível federal. Ele tem aderido a programas, inclusive, na próxima sessão devo falar sobre isso, mas o prefeito abriu as portas, o Departamento de Agricultura também abriu as portas, e a gente vai trabalhar e colocar Caconde no mapa de uma política incrível federal. O prefeito se colocou aberto a fazer isso no Ministério da Agricultura Familiar. Então, assim, num vácuo de situações, a gente precisa criar coisas, e é assim que vai atuar. Não tem muito o que fazer nessa situação. Na verdade, tem muito a que se fazer, e que a gente tenha a condição de ir para cima, mostrar, caminhar. E é isso. Tem milhões de temas que a gente vai, aos poucos, construindo. Constrói um, depois constrói outro, vai fazendo. O outro ponto, falando sobre isso, inclusive, e aí eu fico muito feliz mesmo de ter a oportunidade de estar fazendo isso junto ao Julierme, que é o diretor de saúde, porque, desde o início do ano, a gente tem conseguido construir. E construir é difícil. Tinha muitas coisas que estavam paradas ou inexistentes. Ele tem feito alguns ajustes. Já falei sobre o prontuário eletrônico, que hoje o município utiliza o PEC, se não me engano, que é o prontuário do Ministério da Saúde, que é algo muito avançado, de graça. Era uma cobrança antiga de todos os funcionários e nossa aqui também. Fez ajustes pontuais na comissão de farmácia. Enfim, tem ajustes importantes que foram feitos. E a gente conseguiu, desde o começo do ano, criar uma proposta que ainda tende a avançar e se estruturar, que é uma causa muito séria, que é a questão do espectro autista. Eu tive a oportunidade, do ano passado, de conhecer a deputada estadual Andréa Vênia, uma especialista na causa, uma pessoa incrível, esteve em Caconde recentemente, e a gente tem tentado criar algo que no município, de fato, não existia, algo com um apoio, com investimento, com clareza. Ainda temos muito a caminhar, mas no começo do ano a gente conseguiu uma emenda de R$100 mil para zerar a fila de diagnósticos, né, de exames, tudo. Porque existiam, se não me engano, 40 crianças necessitando de passar por uma bateria de exames, né? E por que isso? Porque, tendo a confirmação, a criança pode acessar direitos dela, né? Como o BPC, enfim. E isso é muito importante. E também não represa ela dentro da escola, pela questão do aprendizado. Consegue acesso às terapias, enfim, é importante. E hoje eu conversei com o Julierme, o dinheiro de R$100 mil conseguiu fazer os exames necessários, e, além disso, eles conseguiram contratar terapeuta para fazer terapias. Estão atendendo, parece que mais de 20, chega a 20 consultas por semana, com R$100 mil. E aí eu falei, ele não sabia, eu fui lá para falar de uma coisa, e ele falou, tem mais 200, caiu. E ele falou, porra, caramba, 200 é grana, hein? Vai conseguir comprar medicamentos para essa criançada, voltada a essa especialidade, e mais especialistas, né, para aumentar o número de terapias. Então, assim, a gente, aos poucos, está construindo uma política municipal voltada à atenção do espectro autista na cidade, que é algo muito sério, que requer atenção, profissionalismo, investimento, acessibilidade, e principalmente uma parceira como a Andréa, que caiu na nossa vida como uma pessoa importante para conseguir estruturar isso, porque uma questão técnica ela consegue nos ajudar também. Então, eu estou aqui a agradecer, porque é uma construção de política, e a gente precisa disso. Não tinha no município, inclusive cobrei ele, falou, cara, a gente precisa legalizar isso. A gente precisa criar realmente documentos sobre essa questão. Ele falou, calma, a gente vai conseguir criar, mas em breve vamos continuar investindo enquanto isso. Mas foi um pedido para ele, que a gente legalize essa parte também, para que torne direito efetivo da cidade, das crianças e tal. Mas é isso, acho que, aos poucos, as situações vão acontecendo, a gente vai conseguindo ajudar a turma aí.
Presidente, eu acho que era isso, hein? Bom, semana passada eu fiz uma indicação e o diretor de planejamento até me ligou. Eu falei, não, calma aí, que era sobre as placas nas obras. Eu falei, não, eu não vou entrar no mérito das obras, eu só quero saber que se tem obra, tem que ter informação, né? E a gente aprovou uma lei na cidade, de minha autoria, que fala sobre as obras com dinheiro público, que é diferente das obras de dinheiro federal e estadual. E precisa ter placas. Eu sei que o dinheiro são públicos, a própria prefeitura falou que é dinheiro próprio, as obras, então que mostre o projeto, que mostre o valor, tempo, execução. É transparência, né? Nada mais justo. Ele disse que essa semana eles vão correr nas obras aí para colocar as placas, então tomara que faça mesmo. No modo geral, é isso. É isso. Última coisa, último recado. Na conversa que eu tive com o Guilherme, o diretor, eu fui me colocar à disposição dele, e vou fazer isso com os outros diretores, para voltar, né, a Brasília, porque tem que fazer essa segunda rodada da primeira leva que a gente conseguiu de abertura, e pelos contatos que a gente conseguiu dentro dos ministérios, as coisas estão caminhando lá dentro, nada mais justo do que a gente marcar uma segunda rodada para fazer, pressionar, conversar, enfim, de demandas que estão represadas no município. E ele passou algumas, tomara que a gente consiga auxiliar o governo municipal a destravar algumas situações e aderir a outras situações em nível federal, que é o que a gente pode fazer nesse momento. Senhores vereadores, público aqui presente, pessoal de casa, parabenizo mais uma vez aí todos os vereadores que estão se empenhando cada vez mais na conquista de recursos para nossa cidade, para o distrito de Barrânia, e, como bem lembrado aí pelo vereador Danilo, os agradecimentos ao deputado Baleia Rossi, deputado federal, que tanto tem nos ajudado aqui, ao deputado Jorge Caruso e também ao deputado Rafa Zimbaldi, que são os deputados aí que estão nos ajudando, além de outros deputados e com outros vereadores também. Então, ficam nossos agradecimentos a todos esses deputados que ajudam nossa cidade aqui. Quanto à reunião que nós tivemos com os professores sobre o plano de carreira, foi gratificante, foi muito importante. Discutimos ali vários temas que vêm de encontro com os anseios dos funcionários. Então, fica aí um alerta aos outros setores da prefeitura para que também se aderem a esse sistema que os professores que utilizaram, que é muito importante, né, para que a gente possa estar assim, bem ciente da necessidade, da realidade das funções por eles exercidas, né? Então, são eles que trabalham no dia a dia e que passam essas informações. Então, foi muito gratificante, foi válida essa reunião. Isso adianta muito para nós também, como vereadores, essas reuniões. Então, que fica aí um alerta aos outros funcionários de outros setores da área da saúde, da área operacional, da área administrativa, o pessoal da água, enfim, da limpeza pública, né, que todos participem e para que tragam para nós aí elementos para que a gente aprove um plano aí que realmente vem de encontro com os anseios de todos. Quanto às placas de indicações aí das obras municipais, isso é muito importante, porque a gente vê realmente as placas, mas a obra do governo federal, a obra do governo estadual. Mas é bom que haja essas placas em todas as obras que a prefeitura está exercendo com recurso próprio. E isso a própria população já vê. Opa, aqui é recurso próprio, é nosso dinheiro que está sendo usado aqui. Não é um dinheiro que veio do Estado ou do governo federal.
são recursos nossos. Então, como ali na Travessa Porto Alegre, que está sendo feito com recurso próprio, né, lá o barranco ali do ginásio Fernando Magalhães, e outras obras que a prefeitura vem realizando aí. É bom realmente que já que tem essa lei também, que é de grande importância e iniciativa do vereador Richard, em legislatura passada, para que a população, então, já fique ali já sabendo. E isso, para nós, também é importante, porque, às vezes, a gente acaba entrando com requerimento, perguntando quanto vai ficar essa obra, sendo que já está ali a placa, então, serve tanto para nós, mas como para a população também. Quanto aos animais, aí, é lógico que a gente também preocupa. Espero logo também ter a resposta do deputado Rafa Zimbaldi, que concedeu aí para nós, juntamente com o vereador Daniel, a castração sem fronteira, mas é preciso que haja ainda a conscientização da população e que volte a ter essa associação, como já teve, que volta a ter essa associação. Fica aqui também um alerta a esta antiga associação, que revejam e que volte a ter essa associação e que comece a ter programas, já que faz feiras, né, e outras coisas aqui na praça. No domingo vai ter uma feira de adoção de animais. Então, os animais vão estar lá bonitinho, todos tomando banho, uma equipe realiza isso. Então, começa essa associação a fazer um programa de conscientização. E os animais estando ali, é lógico, chama a atenção e acaba até comovendo muitas pessoas a adotar um animal já castrado, vacinado, pronto realmente para adoção. Então, é necessário que haja realmente essa conscientização, tanto do município, poder público, mas também da população. E que haja também projetos. A gente vai em busca de recursos, a gente vai junto aos deputados, solicitando recursos, mas é bom que haja realmente esses projetos, né? Então, que o Departamento aí do Meio Ambiente comece a preparar assim, projetos sobre animais, para que a gente, tendo em mãos projetos, é mais fácil na conquista de recursos para todo, não só para os animais, aí, mas para todo tipo de obra e tudo aquilo que a gente anseia, que a população nos pede, mas que tem que ter realmente os projetos. E, se Deus quiser, aí, o ano que vem já vai ter aí também as emendas impositivas, que isso também começa a ajudar outras entidades, né, associações, desde que estejam devidamente regulamentadas, né. Então, que comece uma nova política, e como nós temos sempre fazendo isso aqui, e todos os vereadores preocupados com isso, que comece a mudar a política de Caconde, que começa realmente a ter leis e pôr em prática e que realmente façam, né? E que sirva aí de exemplo para outras legislaturas, para outros prefeitos, para outras, principalmente para a juventude que vem vindo aí também, que comece a ver as coisas aí de uma maneira diferente, né? Que sirva aí de exemplo para todos, né? Que a gente comece a ser realmente atuantes e, é lógico, com cobranças também, né? Então, tem que partir muito do executivo, do legislativo, mas junto com a população, a gente acaba vencendo tudo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença aqui de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.